noite que tem uma importância muito grande no cenário do nosso país. Devido às grandes fortes chuvas que ocorreram mês passado no nosso estado, o governador de Santa Catarina teve que tomar uma medida drástica de fechar as comportas da Barragem Norte para contenção das enchentes nas cidades próximas. O que aconteceu foi que lá existem povos originários, Choclen, e eles tiveram que lutar para que essas barragens não fossem fechadas e inundassem o seu território. Mas isso não foi possível e houve um conflito muito grave entre os Choclen e os policiais. Então, sabe-se que desde 1970 o agronegócio tem um crescimento na produção e na ocupação de terras do Brasil, principalmente em áreas do Cerrado, uma vez que a produção de soja e carne tem grande número nessa região. Essa expansão também vem acompanhada com a concentração fundiária, produção e o auxílio ao capital financeiro de empresas e do Estado também. Desde os anos 2000, principalmente, teve um aumento das apropriações de território e recursos naturais, todas essas apoiadas pelo Estado. Sabemos a importância que o agronegócio exerce no nosso país, mas também não podemos deixar de lado o respeito pelas terras dos povos originários, o que muitas vezes é deixado de lado e causa muitos conflitos. Muitas dúvidas permeiam esse assunto, por isso hoje trouxemos no nosso estúdio a Isabela Gomes, que ela é historiadora, antropóloga e pesquisadora na área de direitos dos povos originários. E para iniciarmos essa conversa, a repórter Helena está na biblioteca da FURB para coletar algumas dúvidas de estudantes que estão por lá. Muito obrigada, Caroline, Bianca. Meu nome é Ana Krebs, que eu sou repórter do jornal Ontem, e estamos aqui na FURB para falar um pouquinho mais sobre essa divergência entre agronegócio e a demarcação das terras indígenas. Então, nosso objetivo é perguntar para alguns estudantes se eles têm alguma dúvida. Talvez aquela menina ali que está lendo, vamos ver. Com licença. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? É Larissa. Eu queria saber, eu sou jornalista do jornal Ontem, e eu queria saber se eu podia fazer algumas perguntas para você. Pode ser? Pode. Então, qual é o seu curso? Administração. Em que fase que você está? Terceira fase. Que legal! Então, nós estamos conversando mais sobre essa divergência entre o agronegócio e a demarcação das terras indígenas, que é um assunto muito falado ultimamente. Eu queria saber se você tem alguma dúvida sobre isso. Olha, na verdade eu tenho, assim, né? Existe alguma lei que dê esse direito para os povos indígenas, né? E também queria saber se o agronegócio ele é muito afetado pelos povos indígenas, sabe? Essa é uma pergunta muito boa. E tem mais uma pergunta, porque o agronegócio também, ele impacta muito ambientalmente, né? E como que isso vai afetar também os povos indígenas em relação à terra deles? Essas são ótimas perguntas. Como vai funcionar? Lá no nosso estúdio, nós já temos uma especialista sobre esses assuntos, então nós vamos coletar as suas perguntas e fazer todo um programa sobre isso. Pode ser? Pode. Você vai prometer que você vai assistir? Vou. Então tá bom. Muito obrigada, viu? De nada. Também. Então, gente, agora vamos lá pro nosso estúdio com a nossa especialista. Não percam, viu? Muito obrigada, Helena. Então agora a gente vai passar a palavra para a nossa especialista que está aqui no estúdio para responder as perguntinhas da Larissa. Boa noite. Primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Esses conflitos aí que permeiam o nosso país há uns bons anos. Eu sou a Isabela Gomes, eu sou especialista, né? Estudante nesse assunto, pesquisadora. E, bom, a gente sabe que os povos indígenas no Brasil enfrentam um aumento grande da grilagem, do roubo na madeira, do garimpo, das invasões, da implantação de loteamentos em seus territórios tradicionais. E a gente vê isso vem junto com um grande aumento desse conflito, né? E para além da histórica impunidade que a gente tem, da falta de políticas efetivas para a proteção dessas terras indígenas, do recente desmonte dos órgãos de defesa ambientais, então tudo isso dá um sinal verde para que os invasores eles intensifiquem essas práticas criminosas. Então, começando pela primeira pergunta, né,
que é como é garantido o direito dos povos originários às suas terras, né? Se existe alguma lei. Existe sim o artigo 231 da Constituição. Ele deixa claro o direito dos povos indígenas às suas terras e que esse direito ele é originário, ou seja, ele vem antes mesmo da própria Constituição. E que o Estado tem o dever só de regularizar isso, né? De proteger essas terras. E, no entanto, esse status, né, dessas terras, para essas terras serem protegidas, requer muita aprovação, burocracia e pode levar décadas, né? Então, por isso que atualmente, infelizmente, existem mais de 300 terras indígenas em processo de obtenção de proteção. Respondendo então a segunda pergunta, né, se a demarcação das terras indígenas afeta ou ameaça o agronegócio, e na verdade não, inclusive é uma justificativa, né, do agronegócio de que a preservação das terras indígenas ia afetar negativamente a produção agrícola no Brasil. Só que a quantidade de terras desmatadas ociosas no Brasil já é mais do que suficiente para garantir o crescimento projetado do agronegócio brasileiro. E, na verdade, as terras indígenas, elas protegem 25% do bioma amazônico brasileiro, e onde o desmatamento, né, ele já está próximo do que o limite da floresta, né, o quanto a floresta pode tolerar. E, assim, o maior desmatamento na Amazônia agravaria essa crise e que comprometeria também o agronegócio no país. Essa crise, eu digo a crise hídrica, né, que a gente já está enfrentando e que afetou muito o agronegócio recentemente. Para finalizar, então, vou falar um pouquinho sobre os impactos ambientais e como que eles atingem diretamente os povos indígenas, né? A gente sabe que em muitos setores acabam tendo muita aplicação de agrotóxico, poluindo rios, terras e o ar, em locais muito próximos das aldeias. E eles utilizam a água, utilizam a terra também para plantio e consumo próprio. E além desses itens, né, que prejudicam, que são essenciais para a sobrevivência deles, a gente vê também afetando diretamente a saúde dessa população. Então, já foi descrito em alguns estudos, né, que eu andei observando, irritações dérmicas, distúrbios respiratórios, mentais, exploração das condições de trabalho, estão afetando muito o perfil e a morbimortalidade dessa população. Espero que eu tenha auxiliado, esclarecido um pouco a dúvida de vocês. Eu quero me colocar à disposição aqui para novos encontros. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Isabela, pela sua contribuição. Foi de grande impacto nas nossas vidas e com certeza pensaremos mais sobre o assunto. Também é importante lembrar que existe um projeto Mentira Tem Preço, que é realizado desde 2021 pela InfoAmazônia e pela produtora Fala, que ela monitora e investiga a desinformação socioambiental. Então, o Jornal de Ontem fica por aqui. Agradecemos sua participação e até mais. Tchau! Tchau!